Olá pessoal, vamos mais uma vez aqui falar sobre as impressoras 3D, né? Na verdade sobre a minha experiência com a minha impressora 3D, né? Recém-adquirida, e os primeiras semanas, na verdade, que eu já tenho ela. Eu vou demonstrar daqui a pouquinho para vocês o sistema que eu desenvolvi para poder calcular o custo, né? Porque é uma coisa relativamente complexa, envolve custo de energia elétrica, de filamento, né? O tempo ali que você vai levar para impressão. Eu ainda tenho muita coisa para aprender, então a própria troca de filamentos ali eu não cheguei a fazer muito bem. Fiz um teste ou outro, não gostei muito do resultado. Do resultado não, do resultado eu gostei. O que eu não gostei foi do custo e da demora que ele tem para fazer isso. Então, inclusive, sei lá, 99% das coisas que eu já imprimi bastante coisa, foram de peças avulsas ou peças de encaixe, né? Onde eu imprimi cores separadas das peças, em momentos separados, depois encaixei ou colei. Vou até depois fazer uma coleção aqui de fotos e mandar para vocês de coisas que eu já imprimi. Deu para fazer bastante coisinha. Mas no primeiro momento do vídeo já vou atualizar que nesses primeiros dias conseguimos algumas vendas, poucas, mas eu não tô focado em marketplace nem nada assim. Foi só para conhecidos mesmo. Inclusive eu nem sei se eu vou focar nisso nesse primeiro momento, então talvez a questão de venda com a impressora 3D nem ande muito por enquanto. Mas por enquanto já temos R$220, que foi o que eu consegui fazer vendendo algumas peças, acessórios, chaveiros, que o pessoal se interessou e já foi pedindo para, no caso para minha esposa, né? E eu imprimi e ela mandou para revender no trabalho dela. Então, por enquanto, o nosso contador finalmente sai do zero, né, no terceiro vídeo, e chega em R$220, mas eu acho que a gente vai acabar ficando nesse valor por um tempinho, porque por enquanto eu nem tô com muito tempo de tocar algum outro projeto ou coisa assim, e da impressora também eu acho que eu não vou conseguir mexer muito por agora. Eu tô muito enrolado, eu não consegui ainda fazer certinho o estudo sobre impressão com os multifilamentos de uma forma mais viável. E eu tô até pensando em aprender a pintar as peças, fazer coisas assim. Mas ainda assim eu preciso de tempo para imprimir, fazer esse tipo de coisa. E por enquanto eu não estou com muito tempo. Até consegui um fim de semana investir para a criação desse sistema que eu vou demonstrar para vocês. Mas fora disso eu tô meio que preso aqui, então tá meio complicado. Mas vamos ver. Não pode não ser agora, mas depois a gente volta com tudo com a impressora. Vou mostrar um pouquinho agora do sistema para vocês. Esse aqui é o sistema que eu quero mostrar para vocês. Eu coloquei como da minha empresa, né, o Mega Mill 3D agora, para essa parte das impressoras. E isso aqui seria a vitrine, né? Então eu peguei alguns produtos, comecei a cadastrar lá, fiz o cálculo dos valores, eu vou mostrar depois certinho no dashboard para vocês. Mas a ideia é que tem uma vitrine que mostra aqui certinho já o custo para venda, os detalhes que eu cadastrar lá, a imagem. Então, não dá para levar muito em consideração, tá? Isso aqui foram só testes que eu fiz. Então, esses produtos aqui eu nem tô vendendo de fato. Eu peguei alguns que eu imprimi, eu realmente imprimi esses. E aproveitei que eu imprimi, testei filamento, testei como ficava o resultado ali para ver se eu ia saber replicar melhor e tal. E comecei a cadastrar mais por teste mesmo. Tem alguns que eu nem defini tamanho, algumas coisas que eu nem mexi. Então tem algumas coisas ainda que eu tenho que pensar. Porque, por exemplo, eu coloco o preço para o tamanho XY, mas a pessoa pode querer aumentar ou diminuir o produto, né? Então eu vou ter que calcular em tempo real. Inclusive eu até fiz uma outra aplicaçãozinha para celular só para fazer a conta. Mas vai dar para ter uma ideia por aqui. Mas a ideia é que seja vitrine, né? Aqui tá com filtro, mas aqui eu posso colocar todos. Eu fiz bastante coisa, imprimi umas coisinhas. Grande parte que eu encontrei na internet, tá, esses arquivos, mas alguns não tem licença para venda. Então tem alguns aqui que eu acho que nem daria para vender. Mas como eu falei, tudo que eu imprimi até o momento eu cadastrei aqui. Eu pesei, peguei dimensão, fui treinando e vendo como que ficava, né? Categorizando. Até para ter uma noção de se eu fosse vender quanto que ficaria. Tem alguns que ficam bem baratinhos, e outros já ficam um pouco mais caros, que eu acho que nem valeria a pena. Que nem esse organizador aqui, acho que ficou muito caro para venda. E embora o meu custo tenha sido relativamente baixo, tá? Eu vou mostrar depois para vocês lá como que tá a parte do cálculo. Mas eu acho que para venda isso aqui já não fica muito competitivo. Porém, tem outros que eu acho que já fica com preço bem acessível. E acaba encontrando até mais caro por aí quando você vai comprar. Beleza? Mas isso aqui seria vitrine. Então os produtos que eu cadastrar lá aparecem aqui. Você tem um filtro, um total de produtos. Uma pagininha bem simples, não tem muita coisa. Como eu falei, feito meio que nas pressas.
A ideia é ficar evoluindo ela ainda, né? Dar mais manutenção nela. Mas a parte que realmente me interessa é a parte do dashboard, que é onde a gente vai fazer os cálculos, tá? Antes de mostrar, vou mostrar só para vocês um diferencial que eu coloquei também nessa página de realidade aumentada. Então, se você entrar nessa página e tiver um iPhone, se eu cadastrei, né, obviamente, o modelo 3D aqui do produto, você consegue pelo iPhone visualizar, projetar ele na sua mesa e ter uma noção do tamanho dele, né, como que ele é mesmo, exatamente como eu vou imprimir. Ainda não está colorido, porque como eu posso mudar a cor a qualquer momento, eu resolvi não deixar uma cor fixa. Mas eu pretendo depois talvez colocar o exemplo mais bonito do produto, né? Então, alguma coisa que seja totalmente colorida, detalhada, eu já deixo impresso bonitinho. No caso, eu deixo o modelo 3D preparado bonitinho para quando você for ver com o iPhone em realidade aumentada, já ter uma visão melhor de como vai ser ele após a impressão. Beleza? Bom, mas voltando aqui agora, vamos pro dashboard, que é a parte que eu realmente mais me interessava, né, em criar, que vai me ajudar bastante. E aqui eu tenho, né, uma visão rápida aqui das coisas. Eu tenho os 36 produtos que a gente viu lá na página. Cadastrei 4 categorias, eu tenho só uma impressora e cadastrei 6 insumos. Então aqui eu posso controlar o histórico de vendas que eu tenho, uma calculadora de custos que eu já mostro, configurações do sistema. Então aqui na configuração do sistema são informações que eu vou usar no cálculo do custo lá também, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar que eu estou gastando R$1 a kWh da energia elétrica de casa. Então com isso eu tenho uma noção na hora de fazer o cálculo. Dependendo do tempo de duração da impressão, eu consigo calcular quanto vai me custar na conta de luz. Tem uma porcentagem que eu jogo na perda de material, porque tem a troca de filamento, tem um material da purga, né, que eles chamam, que é quando vai descartar o filamento anterior. Tem às vezes erro também, então tem meio que uma margem de erro aqui, porque às vezes começa a impressão, ela descola, ou tem coisas assim. Então eu coloquei 15%. Consumíveis básicos eu cadastrei também aqui, porque tem algumas coisas que eu vou jogar uma porcentagem em cima, dependendo do que eu for usar. Por exemplo, o básico, eu vou ter que usar uma tesourinha e ficar cortando as árvores, né? Que às vezes quando você vai imprimir, ele cria umas árvores para estruturar o objeto, você tem que ir cortando. Ou vou usar uma cola, uma coisinha básica assim, eu jogo 1% em cima por esse custo. Seja do tempo mesmo que eu vou fazer isso, ou seja do produto em si, né? Como eu falei, cola, por exemplo. Já avançado, eu coloquei 5%. Seria avançado, eu vou pintar o objeto, por exemplo. Então vai ter algumas tintas, materiais, vai ter um tempo investido nisso, né, para fazer a pintura. Eu defini 5% aqui. Eu tô mexendo, tá? Inclusive eu coloquei até um outro aqui que seria de mão de obra. Então esse avançado vai ser uma pintura simples, joga 5%, mas eu posso ter mais uma mão de obra ainda, vai ficar muito tempo pintando, ou coisa assim, eu jogo mais uma margem aqui de mão de obra. Tudo isso aqui é usado lá no cálculo final dos produtos, tá? São valores constantes que são sempre usados quando você vai cadastrar um produto para venda. E aqui é um cadastro de tipo de impressoras, tá? Então eu tenho de filamento, jato de tinta, de resina, de toner. Isso aqui, na verdade, é só o tipo da impressora, tá? Eu não tenho... eu até tenho toner e tenho de filamento, né? Mas eu não tenho jato de tinta e nem resina. Mas se um dia eu cadastrar, comprar uma das impressoras, quando eu for cadastrar, eu vou ter que falar do que ela é. E aí vai estar aqui o tipo dela já pra mim. Eu posso cadastrar mais, remover. Então é só pra organizar mesmo. E aqui são as categorias dos produtos. Então quando eu for cadastrar um produto, eu posso classificar ele como de games, por exemplo. Não tem aqui. Eu posso cadastrar um tipo game. Colecionável, decoração, organização, utilidades. São os que eu já coloquei. E aqui já me fala quantos produtos eu tenho para cada um desses, tá? Isso aqui é realmente só para organização. Beleza? Isso aqui é as configurações. Eu tenho aqui a gestão das impressoras. E aqui sim é o cadastro da impressora. Eu só tenho uma, né? Que é a minha impressora Creality High Combo. Aí tem aqui quanto que eu investi nela. Até porque se eu quiser ter uma ideia depois de quanto que eu investi em impressoras e tal, manutenção, etc., pode estar aqui. Inclusive... Aqui na criação da impressora eu defino qual que é o custo da energia por hora dela. É o valor da minha conta de energia aqui de casa. Mas ele não gasta 1 kWh, ele gasta 0,35. Então isso aqui faz parte do cálculo também, tá? Então na verdade lá estava R$1, se eu não me engano. Na verdade são 35 centavos a hora que a impressora fica ligada.
Aqui é o cálculo de vida útil estimada. Eu coloquei 5.000 horas. Então eu estimo que ela trabalhe por 5.000 horas até eu precisar trocar a impressora. Ou tipo, o que vier acima disso seria um lucro, digamos assim. Esse custo de manutenção, que eu coloquei R$980, é estimando as coisas que eu vou ter que mexer nela nessa duração de 5.000 horas. Então 5.000 horas seria para aposentar ela. Mas dentro desse período, como um período relativamente grande, eu imagino que eu vou ter gastos com as trocas de bico. Às vezes eu vou ter que trocar, por exemplo, a própria placa ali da impressora, né, que inclusive eu já tenho um probleminha com a minha ali que deu uma riscada. Então, pensando nesse tipo de coisa, eu coloquei isso. Tudo isso aqui é feito cálculo na hora de imprimir os produtos, tá? Então tem uma porcentagenzinha disso aqui em cima, uma porcentagenzinha do valor estimado em horas dela. Basicamente, como ela foi praticamente R$5.000, e eu tô dizendo que ela vai durar 5.000 horas, cada hora de trabalho dela eu tô jogando R$1. Porque quando ela atingir 5.000, eu já tenho dinheiro para comprar outra. Então é mais ou menos isso que tá lá no meu cálculo, tá? Tem várias questões lá, mas eu uso tudo isso em consideração. O tempo de vida útil, o custo de manutenção também eu somo, porque imagino que eu vou ter que diluir isso aqui nessas impressões. Então vai estar tudo lá. Mas aqui é o cadastro da impressora em si. Aqui no cadastro do insumo, eu consigo cadastrar os filamentos, então quanto que eu comprei de cada filamento, qual foi a quantidade, né? E o preço dela por quilo. E aí, conforme eu for imprimindo, né, eu já tenho aqui o preço do filamento por quilo. E aí eu pego lá, ó, esse produto consumiu 100 gramas, por exemplo. Então 100 gramas é 10% disso aqui. Então já daria R$ 9,99 só pelo peso em filamento dele. Né? Isso no preço base ali. Eu gastei R$ 9,99 com um produto de 100 gramas só em peso de filamento. Aí vai somando as outras coisas lá no cálculo. Mas isso aqui é basicamente o cadastro do filamento em si. E aqui eu tenho a gestão dos produtos e o cadastro dos produtos, né? É só relacionado mesmo aos produtos que eu imprimi ou que eu estou disponibilizando para venda. Aqui ele marca se eu disponibilizei já o realidade aumentada, né? Acho que todos aqui eu cadastrei nesses de teste. E tá tudo detalhadinho aqui, eu posso ter uma visão rápida do produto, ó. Já cai aqui na página. Então é só uma gestão mesmo do seu e-commerce aqui. Se eu quiser cadastrar um novo, tem aqui. Beleza? Eu vou mostrar já o cadastro, mas eu também tenho a calculadora. A calculadora, ela já está vinculada no produto. Então eu vou mostrar meio por cima aqui, lá eu mostro um pouquinho melhor. Mas aqui, basicamente, eu já tenho que ter um produto cadastrado, tá? Então vou colocar aqui o dragão, por exemplo. Esse dragão aqui, porque eu já tenho ele cadastrado. Então eu já tenho peso, já tenho todos os detalhes dele. E aqui eu consigo saber tudo, ó. Então o preço de quilowatt-hora aqui é R$1. Perda de material eu coloquei como 15%, eu tinha mostrado para vocês lá nas constantes. Isso aqui são todas aquelas constantes lá, tá? Consumíveis básicos, avançados, a mão de obra, etc. E aqui tem os outros dados aqui. O tempo de vida em horas da impressora estimado, o custo de manutenção. E aqui embaixo tudo certinho como que é feito o cálculo. Então se eu quiser debugar, fazer na mão mesmo, no papel ali o cálculo, eu consigo. Só que, por exemplo, eu quero imprimir uma peça dessa, ela já está cadastrada como 39 gramas, mas vamos supor que eu aumentei ela e agora ela está 45 gramas. Então eu já consigo mudar aqui. O tempo de impressão dela eu cadastrei como 186 minutos, vamos colocar 210 minutos. Qual filamento que eu vou usar? Dependendo do que eu for usar aqui, ele vai pegar o preço que eu usei lá no cadastro também para fazer o cálculo. Então é tudo feito aqui em tempo real. Qual impressora eu estou usando? Também muda todos esses cálculos aqui de custo. E por fim, qual a porcentagem de lucro que eu quero jogar em cima? Vamos colocar 100% aqui. Eu quero jogar 100% de lucro. Vou lá. Então aqui. O custo dela para mim fica R$ 11,04 desse dragão. E eu vendo ela com 100% de lucro a R$ 22,08. E aqui tem tudo que ele usou. Depreciação da impressora, vai me custar R$ 4,12. Custo de consumo, então filamento. E energia elétrica vai dar R$ 1,22. Perda de material, estou prevendo 67 centavos. Esse custo base já seria a somatória, né, de tudo isso aqui, me dá R$ 10,51. E o custo extra avançado, eu cadastrei ele como avançado, é que eu estou prevendo que ele vai ter muito detalhezinho para mexer, porque realmente ele tem toda uma dobradiça, você tem que ficar com a tesourinha com muita calma, cortando as árvores, ele dá um certo trabalho. Então eu cadastrei ele como custo extra avançado, que seria isso aqui, né, que é o 5%.
E aí deu esses 53 centavos, totalizando no final R$ 11,04 para uma unidade com lucro de 100%. Então tem aqui passo por passo de tudo que você vai precisar para chegar realmente no seu valor bom para venda. E se eu realmente realizei a venda, posso clicar aqui em registrar a venda, coloco os dados de contato da pessoa, só para referência mesmo, né? De para quem eu vendi, qual foi a forma de pagamento, e ele vai lá para aquele histórico de vendas, tá? Acabou que eu detalhei tudo aqui, porque realmente essa tela é mais detalhada, mas no cadastro do produto eu já posso ter também o preço aqui no final, tá? Então eu preencho aqui todos os dados. Eu vou até fazer o seguinte, para ser mais rápido, vamos pegar um produto já cadastrado, por exemplo, esse aqui. Então aqui já tem o cadastro dele, né? Só não tem as dimensões. Eu já tenho um arquivo aqui que faz ele aparecer em realidade aumentada cadastrado também, tá tudo certinho. O peso dele estimado, o tempo da impressão. E aqui, quando eu clico em calcular, na calculadorazinha, ele já me dá o preço final do produto. Mas vamos supor que eu tô cadastrando ele e vou colocar aqui, ó, o peso dele é 30 e vai levar 120 minutos. Quando eu clicar aqui em calcular, ele vai me perguntar qual a margem de lucro que eu quero jogar. Vou colocar 100 de novo pra gente ver. Eu vou imprimir só uma peça, né? Eu vendo uma por uma. Filamento que eu vou usar de padrão. Impressora de padrão. Então aqui são os dados que vai usar de padrão. Até para quando eu for calcular de novo, se a pessoa não mudar nada, não mudou cor, não mudou nada, eu não preciso nem ficar recalculando. Eu bato o olho ali e já sei o preço. Inclusive para quando for pro marketplace, né? Ela já vai estar o preço fixo. Cliquei em calcular, ele faz exatamente a mesma coisa que a gente viu lá na outra telinha. Lá um pouco mais detalhado, né? Porque tem um log ali e tudo, mas aqui também você tem o passo a passo de como foi feito o cálculo. Beleza? E se eu aplicar o valor, ele joga aqui e aumentou para 13,13 o valor desse produto. Se eu salvar aqui, ele já aparece lá no site como outro local. Até para eu salvar, estava 11,50, ficou 13,13 ele. Beleza? Então esse aqui é o sistema que eu queria mostrar para vocês. Essa parte da calculadora, eu acabei fazendo um aplicativo mobile. Claro, né, que só instalei no meu celular, né, não coloquei na loja nem nada. Mas basicamente com essa tela aqui. É basicamente essa tela mobile para poder calcular da rua, sei lá, estou na pressa ali, só quero pegar o celular e calcular, sem ter que fazer login no site nem nada. Não tem nem sistema de login. E ele já calcula para mim aqui, eu só busco pelo produto, né, que nem eu fiz aquela hora lá, dragão, etc. E já coloco aqui os valores, ou só clico em calcular, né, que já tá tudo certo aqui, por exemplo, ele já calcula para mim. Beleza? Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês do sistema, e depois eu provavelmente vou subir no Git e deixar isso como open source, tá? Então é uma ideia que levou um tempinho para desenvolver. Eu acho que tá bem completinho, mas sempre cabe melhorias, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do sistema. A minha ideia disponibilizei já o site, tá? 3d.megamil.com.br. É mais uma vitrine, tá? Não tô vendendo de fato esses produtos. Coloquei um preço base ali e tal, mas eu tenho que fazer uma separação melhor do que dá para vender, do que não dá. Então foi só tipo, vamos fazer alguns aqui, vamos cadastrar alguns para ver se o sistema se comporta bem, se funciona, se faz os cálculos certinhos e tá tudo rodando perfeitamente. Mas a ideia depois é sim atualizar o catálogo, ter coisas para vender, colocar links. Então vamos ver. Só tô pensando em deixar um link de um grupo aqui na descrição pra gente conversar melhor sobre isso, né? Quem quiser se inscrever num grupo. Na verdade vai ser num canal do WhatsApp, né? Porque aí a gente não... as pessoas não veem o número das outras pessoas, acho que fica mais organizado assim. Então vou deixar aqui na descrição também, quem quiser entrar. Mas é isso aí pelo vídeo. A ideia no próximo vídeo é iniciar uma nova tentativa, que é uma coisa que eu quero fazer, vou tentar investir um tempo nisso, que é o desenvolvimento de jogos. Então eu tive uma ideia já tem um tempo, falei, vou aproveitar e tentar tirar do papel essa ideia agora, porque ano que vem eu já tenho uma outra coisa que eu quero fazer. Tem questões também de vídeo com IA que eu tinha que entrar, acho que eu vou empurrar isso também para depois, mas eu tô já fazendo alguns vídeos com isso. Tem muita coisa, mas eu tô priorizando isso por enquanto. A ideia, como eu falei, a impressora é uma coisa para ser uma renda passiva, né? Então manda imprimir lá e tal, mas eu vi que requer um cuidado maior ali, pintura, às vezes lixar as peças, né, para fazer uma coisa com acabamento final bom. Então não é tão simples assim, mas também a ideia é que minha esposa me ajude com isso, então acho que muito disso vai ficar com ela.
Né? Mas é isso. Quem tiver dúvida, tiver para iniciar aí no mundo das impressoras 3D também, tiver qualquer pergunta, pode perguntar. Como eu falei, tô aprendendo ainda, mas a gente pode aprender junto e crescer junto também. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo.